Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos exorta sobre 4 fermentos que podem estragar a massa, ou seja, 4 coisas que podem estragar a nossa vida. Jesus fala para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, porque esses 2 primeiros fermentos, eles podem nos levar aos outros 2, que é manifesto através da vida dos próprios discípulos. Porque se nós olharmos bem, nós vamos ver que o fermento dos fariseus era o desejo de poder. Esse desejo de poder que ia sendo manifestado através da soberba, através da ira. Onde os fariseus eles estavam sempre querendo se mostrar melhores do que os outros. E se nós olharmos bem, os fariseus eles sempre estavam vendo uma oportunidade de matar Jesus Cristo. Porque quando eles eram questionados diante do seu conhecimento e diante do seu orgulho e da sua soberba, eles se iravam contra Jesus. Depois, o fermento de Herodes é o desejo de prazer. Por isso que Herodes vivia no seu palácio sempre dando-se aquilo que era a alimentação dos prazeres da carne, da gula, da luxúria. E nós precisamos tomar cuidado com esses 2 primeiros fermentos, porque esses 2 primeiros fermentos, eles vão cada vez mais envenenando a massa e levando a outros fermentos, os outros 2, que são manifestos através da vida dos discípulos, onde esses 2 primeiros, eles podem causar ou um ou outro, ou os 2 juntos, podem causar a dureza de coração, que é o terceiro fermento, e também a falta de confiança. Por isso, os discípulos eles questionam a partir da palavra de Jesus Cristo, eles falam: é porque nós não temos pães, não trouxemos pães. Mas eles não tinham entendido o que Jesus Cristo estava falando, o que ele estava ensinando a eles. Por isso que nós precisamos também, na nossa vida, tomar cuidado com esses 4 fermentos, do desejo de poder, do desejo de prazer, para que a gente não permita que o nosso coração se torne endurecido, para que nós não percamos a confiança em Jesus Cristo. E se nós olharmos bem no Sagrado Evangelho, depois Jesus mesmo vai dizer sobre a multiplicação de pães que ele realizou. E no final, Jesus ele vai dizer: e vós ainda não compreendeis? Ou seja, eles já tinham visto os sinais de Jesus Cristo. Jesus não precisava se importar com a falta de pão, porque ele poderia multiplicar novamente aqueles pães, aquele único pão que eles tinham. Mas eles ainda estavam preocupados com a sua autoimagem.
e preocupados com a sua autoimagem, eles estavam com o coração endurecido, porque não confiavam em Jesus Cristo suficientemente. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado com esses dois primeiros fermentos, porque esses dois primeiros fermentos, um tem a ver com a nossa autoimagem, que é o desejo de poder. O outro tem a ver com aquilo que são as pulsões naturais do nosso corpo, que é o desejo de prazer. Se nós não cuidarmos dessas duas realidades na nossa vida, nós vamos permitir com que a nossa vida se desordene. E uma vida desordenada, ela sempre vai cair no egoísmo. Esse egoísmo que é gerado pelo endurecimento do coração. E, é claro, a falta de confiança em Deus. E assim nós vamos perdendo aquilo que é o verdadeiro sentido da nossa vida e do discipulado, do seguimento de Jesus Cristo. E assim nós podemos realmente se perder e ser corrompidos pelo pensamento mundano. Por isso, precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa história, para perceber se esses fermentos eles estão corrompendo a nossa massa, ou seja, corrompendo a nossa vida, para que nós assim possamos permanecer firmes e fiéis nesse caminho de purificação, nesse caminho de crescimento espiritual, nesse caminho onde nós vamos adentrando dia após dia numa identificação cada vez maior com Jesus Cristo, permitindo com que a vida dele seja expressa através da nossa vida e a missão dele seja realizada em nós e também através de nós para a vida dos nossos irmãos. Essa é a verdadeira vida cristã que nós precisamos aprender a viver. Esse é o verdadeiro discipulado que nós precisamos aprender a adentrar neles para sermos transformados no próprio Cristo, para participar da vida e da missão dele. E se assim nós permanecermos, nós estaremos sempre combatendo esses fermentos que podem estragar a nossa massa, esses fermentos que podem inflar a nossa vida no pecado e podem realmente roubar o reino dos céus, a salvação de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.